aqui, mais uma vez, continuaremos caminhando com o Papa Francisco na série Amoris Laetitia. Sobre o amor na família, esta exortação apostólica pós-sinodal que orienta a Igreja sobre o pastoreio junto a todos os seus fiéis. Estamos na terceira fase, vendo os últimos capítulos, e agora entraremos no oitavo: acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Neste capítulo oitavo, o Papa nos lembra, no número 291, que a Igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade. Não esqueçamos que, muitas vezes, nos lembra o Papa Francisco, o trabalho da igreja é semelhante ao de um hospital de campanha. Muito interessante essas duas figuras que o Papa coloca logo no início do capítulo 8º de Amoris Laetitia. Primeiro, do farol. Desde a antiguidade, com o cuidado, como uma forma fraterna de proteger os navegantes, os povos antigos colocavam tochas acesas sobre rochas, sobre pontos altos no litoral, para avisar aos navegantes que ali havia perigo na costa, ou seja, era um ponto em que aparentemente o mar em linha reta, mas que encontrava um pedaço de terra. Isso evoluiu com o tempo para os faróis, como nós temos até hoje. Também essa outra figura do Papa que nos lembra que é preciso ter fraternidade, é preciso estar em união com aqueles mais fragilizados. E ele usa a figura do hospital de campanha. Ele fala sempre sobre isso. Na guerra, o hospital não é todo arrumadinho, como costumamos encontrar nas cidades, nem sempre tem todos os equipamentos, nem sempre o médico dispõe, por exemplo, de um raio-x. Mas não é por falta disso que deixará de haver atendimento aos que estão combalidos. Mais adiante, o Papa fala-nos sobre o discernimento pastoral. Sim, assim como ele falou do hospital de campanha, onde não há todos os instrumentos, aqui ele nos aponta uma forma de conquistar a verdade através do discernimento. Ele começa assim: aqueles que fazem parte da igreja precisam de uma atenção pastoral misericordiosa e encorajadora. Com efeito, aos pastores compete não só a promoção do matrimônio cristão, mas também o discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que deixaram de viver esta realidade. E aí vai falando do diálogo pastoral que leva ao seu discernimento. Fala de integrar todos, no número 297. Lembrando, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita, acentuando que ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho, mas, infelizmente, sabemos nós, em muitos lugares, infelizmente até hoje, há uma prática que esquece disso. Como um exemplo daqueles que sofrem essas dificuldades de acolhida na igreja, no número 299, afirma o Papa: os divorciados que vivem em uma nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou fechadas em afirmação
afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. É justamente a chave deste capítulo 8º, o discernimento. Uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, e assim o Papa vai caminhando e dando exemplos de situações que precisam ter um discernimento pastoral, e não apenas um frio julgamento na letra fria da lei. No número 300, ele afirma: se se levar em conta a variedade inumerável de situações concretas com que mencionamos antes, é compreensível que se não devia esperar do sínodo desta exortação uma nova normativa geral do tipo canônico, aplicável a todos os casos. Foi a expectativa que se gerou daquele sínodo, que haveria novas regras, mas o Papa está mostrando da dificuldade de se trabalhar, de se pensar todas as situações possíveis e imagináveis. Continua dizendo, é possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares, que deveria reconhecer, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. As consequências ou efeitos de uma norma não devem ser necessariamente os mesmos. E aí vai lembrar o mais importante, a atitude pastoral. Os sacerdotes têm o dever de acompanhar as pessoas interessadas no caminho do discernimento, em conformidade com o ensinamento da Igreja e com as orientações dos bispos, e mostra a importância de um exame de consciência. Lembrando mais adiante que uma reflexão sincera pode fortalecer a confiança na misericórdia de Deus, que a ninguém, afirma o Papa, a ninguém deve ser rejeitada. Então, ele continua aí falando do discernimento e mais adiante lembra que devem ser garantidas as necessárias condições de humildade, discrição, amor à igreja e ao seu ensinamento, na busca sincera da vontade de Deus e no desejo de chegar a uma resposta mais perfeita possível à mesma. Não é uma decisão para uma satisfação pessoal, nem para uma condenação de quem quer fazê-lo secamente. Não. É um diálogo a três. A pessoa interessada, o seu pastor, o seu padre, aquele que vai orientar, e Deus, que deve estar presente em todo tipo de discernimento. Onde 2 ou 3 estiverem presentes, eu estarei ali no meio deles, nos lembra Jesus, no capítulo 18 de Mateus. Prosseguindo, o Papa vai nos lembrar que existem as normas e o discernimento. Nem sempre nos guiamos apenas pela letra fria da norma. E ali, lembrando do ensinamento de Santo Agostinho, que é um grande teólogo referencial na formação de todos os sacerdotes, quanto mais se desce ao particular, tanto mais aumenta a indeterminação. É verdade que as normas gerais apresentam um bem que nunca se deve ignorar, nem transcurar, ou seja, descuidar. Mas na sua formulação, não podem abarcar absolutamente todas as situações particulares. Então, o que mostra o Papa na lição de São Tomás de Aquino é que precisa se levar às situações particulares. Ao mesmo tempo, é preciso afirmar que, precisamente por esta razão, o que faz parte de um discernimento prático de uma situação particular não pode ser elevado à categoria da norma. É a lição que Santo Tomás de Aquino nos dá. Isto não só geraria uma casuística insuportável, mas também colocaria em risco os valores que se devem preservar
particular, cuidado. Vamos ver essas duas notas de rodapé. A primeira que ele citou ali, exatamente a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E a observação outra, né, da compreensão, vem desse Sententia Libre Eticorum, que diz o seguinte: referindo-se ao conhecimento geral da norma e ao conhecimento particular do discernimento prático, São Tomás chega a dizer que, se existir apenas um dos dois conhecimentos, é preferível que este seja o conhecimento da realidade particular, porque está mais próximo do agir. É justamente isso que, na terceira parte do documento, Amoris Laetitia, que traz o magistério da Igreja atualizando a forma de agir, a maneira pastoral, ou seja, não está mudando a lei, mas a forma de agir, é este instrumento de ver a realidade de perto, de preferir a situação viva, real daquela pessoa, do que você ficar apenas consultando a norma para citar o que é o certo ou o que é o errado. Lembra também mais adiante que a lei natural não pode ser apresentada como um conjunto já constituído de regras que se impõem a priori ao sujeito não moral, mas é forte inspiração objetiva para o seu processo eminentemente pessoal de tomada de decisão. Por causa dos condicionalismos ou dos fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não seja culpável ou não seja plenamente, possa viver a graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida de graça e de caridade, recebendo para isso a ajuda da igreja. Veja ali que está marcado com um círculo, que é uma nota de rodapé muito importante, como já lembro. O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Então, vamos justamente ver essas duas notas de rodapé. Francisco ali fala do discurso, né, que ele fez na Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, e também faz uma questão sobre a procura de uma ética universal, um novo olhar sobre a lei natural. É uma citação biográfica. Mas o mais importante aqui é a nota de rodapé número 351, onde o Papa nos diz: em certos casos, veja bem que não está generalizando e criando norma. Em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos. Por isso, aos sacerdotes lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor, citando ele próprio na Evangelii Gaudium, número 44. E, de igual modo, assinalo que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos, número 47 da Evangelii Gaudium. É assim que ele trata sobre a importância do discernimento. Na realidade, esse é um dos pontos que gerou grande expectativa, que se perguntava durante o sínodo. Os recasados, aqueles que entraram em nova união, os chamados casais em segunda união, vão poder ter acesso à Eucaristia? Queriam uma norma, sim ou não? Queriam um discernimento coletivo. Mas é isso que o Papa mostra ser impossível. Depende de cada situação, depende de cada discernimento feito por aconselhamento e em oração junto ao Senhor. O discernimento sempre melhor é aquele que vem do Senhor. O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Por pensar que tudo seja branco ou preto,
Às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. É aquela história que nós vimos também acontecendo na vida de Jesus. É o preto no branco. Queriam muitas vezes encurralar Jesus diante de situações. Ou ele se via em situações como da mulher pecadora que ia ser apedrejada. E aí cabe aquela lembrança da frase tão forte, né? Quem vai atirar a primeira pedra? Quem é perfeito? Quem não peca? Então, o Papa Francisco procura mostrar, através desse momento aí forte, o capítulo 8º, tão polêmico, tão debatido, tão agredido por alguns, que ninguém tem a verdade na mão. Todos nós precisamos de Deus para poder bem discernirmos a nossa vida na igreja, a nossa vida toda junto com Deus. Só Deus nos conhece perfeitamente e Ele traz nas mãos a misericórdia, que é a própria essência dele. Por isso, o Papa, a partir do número 307, nos coloca sob a lógica da misericórdia pastoral. Ele lembra, hoje, mais importante do que uma pastoral dos fracassados, é o esforço pastoral para consolidar os matrimônios e, assim, evitar as rupturas. Mas é claro que quando há fragilidades, quando há situações outras que não foram resolvidas como se deveria, como é o ideal, a mãe igreja, ela faz-se misericórdia. Não renuncia ao bem possível, lembra acentuando o Papa, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. O Papa acentuou bem no Evangelho Gáudio. Ele diz que prefere uma igreja lameada, que busca chegar às periferias existenciais, do que uma igreja toda bonitinha, limpinha, certinha, que se fecha à realidade humana. E acentua ali o Papa citando Mateus capítulo 7º, Lucas capítulo 6º. O próprio Evangelho exige que não julguemos nem condenemos. Veja bem, é uma exigência do Evangelho, que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. E lembra que a arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser provido da misericórdia. E faz aquela frase belíssima que ele prega desde o início de seu pontificado. A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Para todos. Ninguém pode ser excluído da igreja. Aos princípios, normas, o ideal, mas se deve compreender a vida de cada pessoa e dar acolhida para estar na igreja. Lembra as periferias existenciais e faz um convite aos fiéis que vivem situações complexas, aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com os leigos que vivem entregues ao Senhor. Nem sempre, alerta o Papa, encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão a luz que lhes permita compreender melhor o que está acontecendo e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. E convido os pastores a escutar com carinho e serenidade, com desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para ajudá-las a viver melhor e reconhecer o seu lugar na igreja. Foi assim desenvolvido no ano de 2016, o Ano Santo da Misericórdia. E é consequência também daquele Ano Santo essa abertura maior da igreja, que
Lembremos, não acabou naquele ano. O Papa, ao encerramento, disse ali em Misera et Misericordia, um documento que fechava o sino não, desculpe, o ano jubilar, o ano da misericórdia. No número 16 foi dito assim: termina o jubileu e fecha-se a porta santa. Mas a porta da misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta, de par em par. Então, o que o Papa nos pediu naquela ocasião foi que não encerrássemos a misericórdia em um ano apenas, mas que a colocássemos na igreja como uma prática constante. Cada um de nós cristão precisa ter esta prática, esse olhar misericordioso, como Jesus fez em tantos momentos quando esteve aqui na Terra. Esta é a lição que nos deixa o Papa no capítulo 8 de Amoris Laetitia. É interessante lê-lo, é interessante conhecer bem, como toda a exortação. Aqui nós estamos vendo alguns pontos principais, mas uma leitura apurada, uma leitura dentro da realidade de cada um, certamente será de grande ajuda. E assim vamos caminhando com o Papa Francisco, passo a passo.